Fala, Itavan. Dando continuidade onde a gente parou nos Estados Unidos, né? A gente falou da questão dos anos 70, como ele conseguiu se reinventar para aquecer sua economia. Outra redescoberta, né, uma reinvenção dos Estados Unidos, foram essas regiões que apresentavam bens naturais propícios para o seu desenvolvimento. Os Montes Apalaches, que a setinha ficou aqui na frente, é uma região rica em carvão mineral. Então, carvão mineral é um tipo de fonte de energia voltado, né, para essa questão da produção de energia. A região dos Grandes Lagos, uma região de água doce, que vai servir além do sistema hidroviário, mas também para a geração de energia. Presença de indústria de base e bem de consumo. O que é indústria de base? Indústria que serve de base para outras indústrias, por isso esse nome. Isso é uma coisa que vocês já viram lá no sexto ano, né? Uma indústria que trabalha com ferro, por exemplo, ela é considerada uma indústria de base. Por quê? O ferro é a base para outras indústrias, como por exemplo automobilística, indústrias de automóveis. Bens de consumo são consumos que nós consumimos no nosso dia a dia. Consumo que nós consumimos são ótimos, né? Mas produtos que consumimos no nosso dia a dia, né? E aí é dividido em duráveis e não duráveis. O que são duráveis? Automóveis, geladeira, fogão, todos esses são produtos duráveis que duram muito tempo. O que são não duráveis? Coisas que acabam rápido, como os alimentos e as bebidas. E aí, os Estados Unidos também é um país que foi descoberto petróleo, né? Tem essa exploração de petróleo no sul e sudeste do país, nos países do Texas, Califórnia e Alasca. O crescimento industrial bélico, ou seja, indústria de armas, os Estados Unidos sempre está participando de guerras. Guerras têm vencedores, vencedores trabalham com a questão econômica, né? Então, diferentemente do Brasil, a gente sempre vê os Estados Unidos envolvidos em guerras. Influenciou a instalação de novos ramos industriais na região oeste, o Sun Belt. O Sun Belt a região do Sol, né? Por que Sol? Porque o Sol está nascendo, então uma região nascendo. Essa região que estava nascendo foi a região do Vale do Silício. Aqui está em inglês, eu cortei porque é o Silicium Valley, mas só para vocês saberem. Mas a região do Vale do Silício, que fica na Califórnia, é uma região voltada para tecnologia. A gente vai falar dessa região na nossa live, tá? Vai ter um textinho também para vocês copiarem. Eu vou explicar essa parte na live. Então, fiquem atentos. Vou marcar a live com vocês essa semana. Vou falar a data para vocês. Então, não esqueçam, porque na live agora vai ter também explicação. Bom, o que seriam esses belts que eu falei para vocês? Os belts, eles seriam os cinturões, né? Os cinturões agrícolas dos Estados Unidos, com exceção do Sun Belt, que é o único cinturão que não é voltado para a agricultura. É um cinturão que é voltado para a tecnologia. Então, o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos é o terceiro maior país do mundo. Ele tem desde neve a deserto a áreas mais tropicais, né? Então, os Estados Unidos, pensando nisso, na sua grande extensão leste-oeste, ele separou áreas que seriam propícias para o desenvolvimento de agricultura. Então, ele separou o que ele chama de cinturões. Então, cada parte dos Estados Unidos é voltado para um tipo de cultivo. Por quê? Justamente por conta dessas características climáticas que esse território apresenta. Então a gente consegue ver aqui, ó, o cinturão do trigo, o cinturão do milho, o cinturão do algodão, o cinturão do leite, de produtos subtropicais, de produtos irrigados e de criação extensiva, ou seja, voltado para pecuária. E o Sunbelt, que ele não coloca aqui, mas está aqui, na Califórnia, né? Que é uma área mais quente dos Estados Unidos. Então, esses belts, né, essas extensas faixas de cultivos de produtos, são extensas faixas voltadas para um tipo de produto. Então, os Estados Unidos pensou
na sua área de que uma área é uma área de deserto, então aqui não é muito bom para plantar. Outra área é uma área mais quente, então aqui é bom para plantar isso. Então, cada produto agrícola ele depende de um clima, né? Então, como os Estados Unidos têm diferentes climas devido à sua grande extensão territorial, eles separaram, tiveram essa jogada de separar, né, para melhor desenvolver essa agropecuária, ou seja, a junção da agricultura mais pecuária. E aqui o mapa político dos Estados Unidos, exceto Alasca e Havaí. Isso é um problema montando slide, gente. Mas assim, aqui está escrito Alasca e Havaí. O Alasca e Havaí são territórios dos Estados Unidos, mas são territórios desconexos, tá? Porque, por exemplo, esse é o mapa dos Estados Unidos. O Alasca vai estar aqui em cima, lá perto do Canadá, no extremo norte do Canadá, e o Havaí vai estar aqui embaixo, que é uma ilha que os Estados Unidos comprou, né? Então aqui a gente tem os estados dos Estados Unidos, né? O nome dos Estados Unidos é Estados Unidos da América. Então, todos esses estados que se uniram para formar um país. Então, a gente tem cada corzinha dessa daqui com o nome em caixa alta, em negrito, representa o estado e essa bolinha significa a capital do estado. E aí, New York, a cidade mais famosa dos Estados Unidos, que aonde está New York? Tá por aqui, tá por aqui. Bom, ele nem mostra New York aqui desse mapa. Por quê? Existe o estado de Nova York, né? E a cidade de Nova York. A cidade de Nova York não é a capital do estado de Nova York, né? A capital do estado de Nova York é Albany. Então, você tem o estado de Nova York com a capital Albany e dentro desse estado está aqui a cidade de Nova York, que é uma das cidades mais famosas dos Estados Unidos, que também não é a capital dos Estados Unidos. A capital dos Estados Unidos é Washington. Tá? Então, existe às vezes essa confusão pela fama que Nova York tem, né? Mas Nova York não é a capital dos Estados Unidos. E é preciso sempre estar atento, porque a gente tem Nova York capital, Nova York cidade. Por isso que as pessoas sempre colocam assim, New York City, né? Cidade de Nova York, para que não seja confundido com o estado de Nova York. Bom, a população dos Estados Unidos é a terceira mais populosa do mundo, né? Em primeiro lugar está a China, em segundo lugar está a Índia e em terceiro lugar está os Estados Unidos. Apesar da gente já ter visto que países ricos não têm uma taxa de natalidade alta, ou seja, não tem um número de nascimentos alto, os Estados Unidos é um país desenvolvido e acaba sendo o terceiro mais populoso do mundo pelo fato da migração, pelo fato do American Dream, né? Aquele sonho americano, aquele sonho de ir para os Estados Unidos, enriquecer, né? Então, durante muito tempo, muitas pessoas sonharam muito com os Estados Unidos, de ir para os Estados Unidos, enriquecer, e isso hoje em dia tem caído bastante. É claro que a migração para os Estados Unidos continua muito intensa, mas os Estados Unidos é um país extremamente xenofóbico, é um país que não ajuda imigrantes, não ajuda refugiados. Então, hoje em dia, isso começou mais ser voltado para a Europa. Querendo ou não, agora a gente vira e mexe. Cadê fulano? Fulano foi para a Europa. Fulano foi tentar a vida na Europa. Fulano foi para Portugal, principalmente Portugal, né? Então, hoje em dia é uma realidade muito mais próxima da gente a gente escutar ou conhecer pessoas que foram tentar a vida na Europa. A área mais povoada é o Nordeste, que é essa área aqui, tá? Que é onde tem as cidades mais populosas, não é à toa, né? O estado de Nova York. As menores densidades são nas regiões áridas e montanhosas, principalmente o Texas, que tem aí um grande deserto no seu território.
e as grandes megalópolis, que também estão aqui desse lado leste dos Estados Unidos. Esse lado, gente, foi o lado que historicamente os Estados Unidos começou a ser construído. As famosas 13 colônias que vocês já viram ou vão ver isso em história. Mas quando os Estados Unidos começou a se desenvolver, ele começou a se desenvolver nessa parte aqui, na parte leste. Então, por isso que até hoje essa área é a área com a maior concentração populacional. Igual ao Brasil. O Brasil começou do seu lado leste, do seu lado litoral. Hoje, estados que estão no leste, como Rio de Janeiro, São Paulo e as grandes capitais do Nordeste, são os estados mais populosos quando a gente compara com Amazonas, com Goiás, com Tocantins e por aí vai. Bom, vou estar parando por aqui, tá? Porque aí a gente já entra na questão de cidades, para não ficar muita coisa para vocês, porque ainda tem a live e é, vai ter um texto para copiar sobre o Vale do Silício. Então é isso. Aguardo vocês na live. Participem, tirem dúvida e qualquer coisa é só perguntar. Bom estudo!